Fala, meus queridos, bem-vindo de volta aqui a mais um vídeo. Sei que eu demorei para postar novos vídeos aqui, mas vamos dar continuidade aqui. Nessa aula de hoje vamos falar sobre laços de repetição. Vamos trabalhar com for, vamos trabalhar com while, vamos trabalhar com do while e o for each, beleza? Para a gente não se perder muito, eu vou mostrar para vocês aqui, eu formatei o meu PC, então estou utilizando algumas outras extensões. Então eu recomendo que vocês também utilizem, que seria esse IntelliPHP, que seria, ele tem uma IA, né? Ele tem uma IA, ó. Ele tem uma inteligência artificial que autocompleta pra gente, ele ajuda a gente a trabalhar. E tem esse aqui, ó, PHP All-in-One. Então assim, é uma parada que vai ajudar vocês tanto para entender como funciona o PHP, ou caso esqueça alguma coisa, ele mostrar o caminho para você. Então, tá aqui o português também. E para melhorar, vamos botar aqui um tema, vamos usar o Drácula. Drácula é um tema que eu gosto bastante. Ele ajuda a gente enxergar melhor alguns quadrantes, tá? Beleza? Vamos fechar aqui, bonitinho, pá. Deixa eu diminuir e vamos vamos prosseguir aqui, beleza? Então, antes de tudo, temos que abrir o PHP, se nós não fizermos isso aqui não funciona, beleza? E vamos começar com o nosso queridíssimo for. O for é literalmente, deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu botar assim. O for é para, né? Se formos traduzir do inglês para português, é literalmente para. For, olha que bacana a nossa extensão, já mostrando uma solução que poderíamos utilizar. E caso a gente queira aceitar, a gente só aperta Tab e ele preenche. Mas vamos escrever aqui, tá? Então no for eu já vou declarar uma variável de i igual a 0. O que acontece? Esse i, ele é utilizado globalmente. Ele é a abreviação disso aqui, ó, integer, né? Que seria o inteiro. No for sempre vamos utilizar o início com um inteiro. Então, para não ficar escrevendo integer e nenhum outro nome, para todo mundo entender, a gente sempre vai utilizar o i, beleza? É uma boa prática de programação em PHP. Então, i igual a 0. Primeiro a gente seta a variável. Depois a gente vem com a nossa condição. Qual seria a condição? Enquanto ir for menor que, vou dar um exemplo, 10. Ponto e vírgula. Então, eu criei aqui i igual a 0. E depois eu disse enquanto i for menor que 10. E agora eu dou a resolução. O quê? Eu quero que incremente. I mais. Então, se eu botar o mouse em cima do for aqui, ele deveria aparecer aqui agora aqui na tela, mas depois vai aparecer, porque a gente já completou. Deixa eu abrir aqui as chaves e desço. Então, depois que o for fizer tudo isso aqui, eu quero que algo aconteça, além do incremento, da incrementação. Ele dá até uma ideia aqui para a gente ver, olha lá, Extract Function Premium. Se você pagar, ele vai mostrar para você fórmulas, enfim. Só que não vem ao caso. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele exiba, vou dar um echo, né? O quê? I. E vamos verificar aqui o que vai acontecer aqui. Se eu for lá no navegador e der um F5, ele me retornou os números. Ele fez o seguinte, deixa eu até dar um zoom no navegador aqui também. Calma aí. Ele fez o seguinte, 0, ok, I recebe 0. 0 é menor que 10? É. Então incrementa aí. Ele vai lá e vai somar mais 1. Só que depois disso, né, ou antes disso, né, antes do incremento, ele vai exibir na tela o i. Então ele foi lá e imprimiu 0. Aí virou 1, ele veio para cá de novo como 1 e perguntou: 1 é menor que 10? Sim. Então imprima e incremente. Aí virou 2 e assim vai indo. E você pode trabalhar com for também para ocasiões externas, né? Se você tiver aqui uma lista, um array, né? Você também pode vir aqui e colocar o seguinte, que você quer que lista, né? Lista, receba, deixa eu botar aqui, receba i. Então, cada vez que passar no loop aqui, vai entrar naquela lista ali. E se eu botar aqui um var dump, né? Que ele vai me mostrar a definição de uma variável. Se eu atualizar aqui, ele vai falar para mim, olha, você está retornando um array com 10 chaves. Na primeira, nós temos um valor inteiro, que é 0. Na segunda casa, nós temos um valor inteiro, que é 1. Então, você consegue ver que o for, você pode trabalhar dessa forma. Vou comentar isso aqui. E vamos para o while. O while já é um pouquinho diferente. Ele vai fazer a mesma coisa, porém, você já precisa definir antes a variável. Então, vou botar aqui i igual a 0. E aqui eu vou perguntar, olha que bacana a extensão pra gente. Enquanto, o que é? Enquanto ir for menor que 10, o que eu quero que faça? Eu quero que você incremente i
Eu quero que você dê um eco. Na verdade, eu nem preciso incrementar. Eu vou dar só o eco de E aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Vou dar um F5 aqui. E olha o que ele fez. Ele fez um loop infinito, porque eu não incrementei. Ele está repetindo o navegador, ó, pesando pra caramba. Então, antes disso aqui, nós vamos incrementar o I. Incrementou o I, vou atualizar. Agora resolveu o problema. E olha que interessante. Ele fez 1 até o número 10. Ele ainda pegou, ele ainda fez a condição. Ele fez aqui, se 10 for maior que 10... Tá vendo? Que depois do 9 ele ainda fez isso aqui. Olha que bacana. Diferente do for. O for não, ele para no 9. Ele vê que 9 é menor que 10. E quando chega no 10, com 10 ele para. Então, esse aqui é a diferença do while para o nosso queridíssimo for. E deixa eu comentar ele aqui também. Ah, no caso aqui, calma aí. Esse incremento tem que vir depois, tá? Opa, tem que vir depois. Por isso que ele fez essa brincadeirinha. Deixa eu atualizar aqui. Agora sim. Agora ele fez o padrão certo. Porque aqui, se você perceber, o for, ele faz isso aqui primeiro, que é da condição, for verdadeira. Aí ele executa isso aqui. Então aqui eu só errei essa posição, tá? Então primeiro você executa o que você quer, depois você incrementa, beleza? E vamos pro nosso próximo aqui. O do while é a mesma coisa, só muda a ordem que você vai colocar. I igual a 0. Eu vou vir aqui, do, né? Faça o quê? Faça echo e incrementa. Enquanto ir for menor que 10. Percebe? Que é muito parecido com isso aqui. Aí vamos vir aqui, vou dar um F5 e não mudou nada. É a mesma coisa. Para a gente perceber que realmente mudou alguma coisa, eu vou concatenar aqui com uma quebra de linha. E vou dar a atualização, tá vendo? Certinho aqui, do 0 ao 9. Esse é o nosso do while. Não tem muita diferença entre usar esse e esse. É mais para gosto. Ah, eu prefiro usar assim, você usa assim e fica melhor no seu código desse jeito. Agora vamos trabalhar com o que eu já gosto mais um pouquinho, que é o nosso for each. Eu vou criar aqui uma coisa chamada cores. Vamos lá, vou criar um array de cores aqui. A primeira cor vai ser vermelho. A segunda vai ser azul. A terceira vai ser amarelo. Beleza? Nós criamos aqui. Escrevi até errado. É cores, tá? Como que funciona o for each? Você escreve for each, que é do inglês para cada. Abre o parênteses. Eu vou chamar a variável cores. Pô, escrevi errado de novo. O que está acontecendo comigo? E eu vou falar que eu quero que as cores sejam representadas como cor. Aqui, ó. Cor. Opa. O botão não é direto. Então, eu estou falando o seguinte. Para cada item aqui dentro, eu quero que você o chame de cor. Vou abrir as chaves e vou dar aqui echo cor. Bora ver como é que isso vai ficar? Se eu atualizar aqui, ele me deu vermelho, azul, amarelo. Vamos melhorar essa string aqui? Vamos dar um espaço e botar uma vírgula. Vamos deixar dessa forma aqui. E vamos atualizar aqui. Tá vendo? Agora a gente consegue enxergar melhor, né? Vermelho, vírgula, azul, vírgula, amarelo. Então o for each, ele permite essas coisas pra gente. Nós pegamos um array com várias informações e damos uma ordem para cada um deles através de uma variável. Aí você deve estar se perguntando agora, tá, Vilares, beleza, fiz isso aqui. E aí, é só isso que ele serve? Eu só consigo trabalhar dessa forma? O for each você pode utilizar ele para tudo, para tudo. Inclusive, olha que bacana, nós vamos criar uma outra, vou botar aqui cadastro, né? Um outro array. Só que esse array vai ser um array associativo, né? Para quem não lembra, associativo é quando a chave diz o índice, né? Quer dizer, o índice carrega um valor e você chama ele através disso. Então, aqui você chama as cores através do índice 0, índice 1, índice 2, né? Agora aqui a gente vai chamar pelas chaves. Então, primeiro eu vou chamar aqui nome, é nossa chave, nosso índice, né? E aqui está o nosso valor. Nome vai ser Jonatas, vírgula. Agora eu vou chamar sobrenome e vou chamar aqui Vilares. Vou falar aqui idade e vou botar aqui 29. Olha que bacana. Beleza. Nós criamos aqui
um array associativo. Nós temos ali o caminho de cada um deles, né? O que é o que. Eu escrevi até meu nome errado. O que está acontecendo? E vamos aqui embaixo. Olha que bacana. Agora eu vou fazer outro for each. Só que dessa vez eu vou chamar o seguinte, ó. Cadastro. Como? Isso aqui eu não falei que é uma chave? Então posso chamar ela aqui, ó. As chave e seu valor. Olha que legal. Eu posso chamar os dois. Eu quero que para cada uma dessas chaves eu quero junto com o seu valor. Então aqui eu posso dar um echo falando o seguinte, ó. A minha chave, né, key, vou concatenar aqui com dois pontos, que eu quero que apareça o nome, 2 pontos, e depois o meu value. E vou concatenar com quebra de linha. Bora ver como é que isso aqui vai ser representado? Deixa eu comentar o outro de cima. Sem querer apaguei. Comentar o outro de cima, vamos voltar para o navegador e vou dar um F5. Olha que bacana. Nome, Jonatas. Sobrenome, Vilares. Idade, array. E isso, você pode ter várias listas. Vou dar uma vírgula aqui e eu posso chamar uma outra. Se eu vier aqui e colar, eu poderia ter vários arrays dentro de uma sequência, dentro de um objeto com vários arrays, enfim. Dá para montar tudo isso. E através do for each você consegue chamar. Isso funciona em tabelas também, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente na tela. Então a diferença entre eles aqui é realmente o que você vai utilizar. Então, se você acha que no teu caso dá para utilizar for, a gente vai utilizar for. Se você acha que dá para utilizar o while, a gente utiliza o while, o do while e assim sucessivamente. Então a aula vai encerrar por aqui, tá? Esse videozinho foi somente sobre laços de repetição, como que a gente pode utilizar. Ele é diferente dos nossos if, else, else if, switch, porque lá eles realmente querem uma condição e aqui a gente vai ficar sempre reimprimindo. E tem que ter cuidado para a gente não fazer loop infinito como eu fiz da última vez que não botou o incremento aqui, tá bom? Então é isso aí, valeu, até a próxima e fiquem bem.